Olá, pessoas do bem, bem-vindos ao canal Andréia, apaixonada por animais. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre por que, eu, há muitos anos atrás, tomei a decisão, fiz a escolha de não ser mais católica. Então assiste o vídeo completo. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa aquele teu like bonitão, compartilha nas suas redes sociais sem medo de ser feliz. E qualquer dúvida que você venha ter, é só me chamar lá no direct do Instagram do canal, o mesmo nome, Andréia Apaixonada por Animais. Você aí do outro lado é meu convidado, minha convidada super especial. Então, abençoados. Bem, eu nasci numa família que posso dizer católica, entre aspas. Por quê? A minha mãe é católica até hoje, Vocês que já me conhecem, vocês sabem disso, que eu já falei aqui no canal. E o meu pai, ele não segue nenhuma igreja. Meu pai não é frequentador de nenhuma igreja. Mas a formação dele, a orientação dele desde pequeno foi evangélico, Porque a família do meu pai, que mora lá na Paraíba, a grande maioria são assembleianos. Então, meu pai tem na origem dele a Assembleia de Deus, mas ele não frequenta igreja nenhuma, nem evangélica, nem católica, nenhuma igreja. Mas a minha mãe, como eu falei para vocês, a origem dela, católica, a maioria das irmãs dela, a maioria, não todas, também são católicas, então, catolicismo. Fui criada dessa forma. Então, minha mãe, desde pequenininha, minha mãe me levava na igreja católica lá do bairro onde a gente morava. E eu sempre acompanhava ela, mas eu era muito pequena, eu era muito nova, não entendia nada. Depois, quando eu fui crescendo um pouquinho mais, eu entrei no catecismo, eu acho que foram 2 anos, faz 2 anos, eu não me lembro mais, porque eu não tenho muita recordação sobre isso, assim, acho que a gente estuda 2 anos, o catecismo, para depois a gente fazer a primeira comunhão. Eu acho que é isso. Se não foi isso, vocês que são católicos, depois vocês falam comigo lá no direct, se é assim, mas eu acho que era assim, não sei se ainda é, mas acho que na época que eu fazia era assim. Então eu fiz primeira comunhão e eu me lembro que a gente tinha que confessar. Gente, eu era criança, eu nem tinha pecado. Mas eu fiquei toda nervosa. O que eu vou falar com o padre? O que eu vou falar com o padre? Eu me lembro disso. Isso eu me lembro muito bem. Que eu fiquei apavorada porque eu tinha que confessar. Mas aí passou, Eu confessei, fiz primeira comunhão. Eu lembro que eu tinha que botar um negócio assim na cabeça, que eu não sei o que era aquilo. E uma vela branca. Eu lembro dessas coisas, mas vagamente, porque foi há muitos anos atrás, gente? Mas eu acho que era assim mesmo. E o vestidinho branco, E aí teve festa, tudo, comemoração. E depois de algum tempo, passou mais alguns anos, eu fiz a preparação para fazer a crisma. Então era outro processo dentro da igreja católica. Na crisma eu já era maior. Eu acho que eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, eu não sei qual a idade que eu tinha. Mas eu já era maior. Já tinha passado alguns anos da primeira comunhão. E a crisma a gente faz um ano só, Fiz um ano só de curso. E foi a crisma. Também tive que confessar, também, mesma coisa, fiquei toda apavorada de ter que confessar. Mas confessei, fiz, também botei meu vestido. Crisma tem até madrinha. Então fiz isso tudo. Então, eu ia para a igreja católica, assistia missas, mas eu me lembro que eu ficava olhando para aquelas paredes dessa igreja onde eu fiz a primeira comunhão e que eu fui na mesma igreja, que era lá do bairro onde eu morava. E eu olhava aquelas imagens pintadas, aquilo tudo, eu ficava assim, eu não entendia muito aquilo. Eu lembro que lá atrás, numa sala, tinha uma imagem de Jesus, De Jesus deitado, morto, assim. E eu olhava para aquilo ali, eu nunca vou me esquecer disso. E eu ficava com uma pena de ver, Aquela imagem ali de Jesus deitado, morto. E eu ficava com muita pena. Isso é uma coisa que eu nunca esqueci daquela cena lá dentro daquela igreja. E como eu falei para vocês, aquilo tudo, eu me senti um peixe fora d'água. Mas eu não sabia, eu era muito nova, não tinha experiência, não tinha maturidade nenhuma. Mas ao mesmo tempo eu não me sentia confortável ali dentro. Não sentia, eu não me sentia
que ali era o meu lugar, mas eu não tinha maturidade para saber o que era aquilo. Então, conforme eu fui crescendo, né, e vendo as coisas, aprendendo outras coisas, vendo as coisas de outra forma, eu comecei a ir menos para a igreja católica, bem menos. E assim, vamos supor, carnaval. Carnaval, eu pulava carnaval, amava pular carnaval, ficar no meio da rua sambando, né? Eu gostava dessas coisas. Aí na quarta-feira de cinza, eu falei, tem que ir lá na igreja. Aí o padre passava uma cinza na testa que eu nem sabia o que era aquilo. Só sei que todo mundo fazia, eu ia também fazer. Mas sinceramente, eu nem sabia, até hoje, como eu até hoje, eu não sei o que significa aquilo. Mas eu ia lá, porque tipo assim, tá perdoando meus pecados. Eu pequei a beça no carnaval, mas agora eu tô sendo perdoada. Na minha visão era isso. Não sei se significa isso, mas na minha visão significava isso. Até que chegou uma situação que eu tive um problema de saúde, né? E minha mãe, né, católica, me levou em 3 rezadeiras, que falaram para ela, você tem que levar ela em 3 rezadeiras para ajeitar isso aí, que vai dar jeito. Fui na primeira, não adiantou nada. Fui na segunda, não adiantou nada. Fui na terceira, não adiantou nada. Até que minha mãe foi na cabeleireira lá, cabeleireira dela, e uma mulher de Deus, muito abençoada, minha mãe explicou para ela o que eu estava passando. E essa mulher falou assim, não, você está levando sua filha no lugar errado. Você tem que levar a sua filha para ter um encontro com o Senhor Jesus. Que Jesus que é o médico dos médicos. Ela falou para minha mãe, explicou que a minha mãe também não tinha essa visão, né? Do médico dos médicos. Tanto é que ela foi em rezadeira. E o que aconteceu? A gente foi nessa igreja que ela pediu para a gente ir. Chegando lá, eu estava com muita dificuldade para andar, porque era no meu pé. O problema era no meu pé. E pediram para a gente sentar, botaram a mão na nossa cabeça, botaram a mão na minha cabeça, botaram a mão no meu pé e na cabeça da minha mãe. Fizeram oração, uma oração bem forte, e pediram para a gente assistir o culto depois disso. E assim, eu e minha mãe fizemos. Assistimos aquele culto e a gente começou a frequentar essa igreja. Minha mãe continuou sendo católica, mas ela ia comigo, me acompanhava para fazer as correntes. A gente começou a fazer uma corrente de cura, né? E eu só ia para a igreja nesse dia, só no dia dessa corrente. A igreja tinha várias reuniões para várias coisas, mas eu só ia nesse dia. E eu lembro que uma mulher de Deus, que trabalha na obra dessa igreja, né? Ela falou para mim que eu estava chorando lá, porque todo Natal, todo Ano Novo, eu sempre mandava fazer vestidos, eu usava saltos altos, eu amava andar de salto alto, e eu não ia poder botar salto alto porque meu pé estava todo inchado, estava todo dolorido. E ela olhou para mim e falou, não chora, porque antes do final do ano Jesus vai te curar. Isso ela falou na semana do Natal. Gente, no dia 31 de dezembro, dia 30 de dezembro, eu fui dormir ainda com o pé todo inchado, parecia que tinha água dentro do meu pé. Quando eu amanheci no dia 31 de dezembro desse ano que essa mulher de Deus falou comigo, eu amanheci com os meus pés perfeitos, sem dor, sem inchaço, sem nada. E o que aquela mulher de Deus falou, não chore, porque Jesus vai te curar antes do ano virar. Aconteceu. E eu fiquei mais um tempo indo nessa igreja, mas depois eu voltei para o mundão, né? Voltei para o mundo. Fui ingrata, né? Mal agradecida. E voltei para o mundo. Voltei a ir para baile, voltei a pular carnaval e até voltei a fazer as mesmas coisas que eu fazia. Eu comecei a ser uma visitadora de igrejas católicas, tá? Ah, vamos ali naquela igreja. Eu gostava de ficar visitando, conhecendo. E em nenhuma delas, eu me sentia com vontade de voltar de novo. Nenhuma. Eu ia, visitava aquela igreja e não queria mais voltar. Não voltava mais ali. Não voltava mais. Então, isso ficou um bom tempo. Até que um dia eu estava dentro da minha casa, sentado no meu sofá, e aí Deus falou comigo. Eu ouvi Deus falar comigo. Ele falou assim, levanta, me pediu para me levantar e ir naquela igreja que ele tinha me curado.
Mas naquela igreja que eu falo, já não era mais no mesmo bairro, porque eu já tinha mudado. Então eu fui na mesma denominação, para vocês entenderem, mas em outra igreja, né? Em outro bairro. Cheguei lá, nesse período eu estava passando por um momento muito difícil, não era de saúde, mas um momento muito difícil, muito conturbado. E eu cheguei lá, era uma quarta-feira e a igreja ainda estava vazia. Aí tinha uma senhora e um moço, e ali eu fiquei sentada, e eles vieram conversar comigo, e eles falaram assim: olha, assiste a reunião, já vai começar. Aí eu falei: tudo bem. E aí, para minha surpresa, aquele moço que estava lá conversando com aquela senhora era o pastor da igreja, né? Ele não se apresentou a mim como pastor em momento nenhum. Ele só conversou comigo, junto com ela, e depois eu vi que ele era o pastor. E ali, naquele dia em diante, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido antes em lugar nenhum. Eu já tinha ido nessa mesma denominação, eu já tinha ido em várias igrejas católicas e nada, em nenhum daqueles lugares eu tinha sentido o que eu senti ali. Ali Deus falou comigo: eu quero você aqui eu vou mudar a sua história de vida. Não a igreja, mas foi o lugar que Deus escolheu para mim ficar, entendeu? Então, eu saí de lá maravilhada. Eu cheguei em casa, parecia que eu estava flutuando. Eu estava sentindo algo que eu nunca senti na minha vida, gente. Eu nunca senti a presença de Deus tão forte como eu senti ali, naquela igreja. Uma igreja pequenininha, pequenininha, pequenininha. Mas eu olhava para ela assim, era diferente. Não tinha não tinha imagens, não tinha um Jesus deitado assim, não tinha nada disso. Era o altar, o púlpito e uma cruz lá, mas uma cruz vazia. E ali, naquele lugar simples, uma igreja muito simples, Deus falou comigo. E aí, eu morava nesse bairro. Depois eu mudei de novo, gente, já mudei muito, né? Aí quando eu mudei, eu encontrei, né, essa igreja que eu estou nela, que é da mesma denominação, mas é outra igreja, uma igreja bem maior. Eu encontrei essa igreja em 1999, eu estou lá até hoje. E é uma igreja que eu amo, uma igreja que, graças a Deus, Deus tem me usado ali dentro, como tem usado meus companheiros de fé. E cada dia a gente aprende mais, a gente não somos nada, não somos ninguém, não somos merecedores de nada, mas Deus, Ele tem misericórdia da gente, como Ele tem misericórdia de você do outro lado também. E ali nessa igreja, né, que o próprio Espírito Santo nos levou, que a gente entrou ali sem imaginar, a gente tinha ido para outro lugar e acabou entrando nessa igreja e a gente está lá desde 1999, agosto de 1999. E ali eu aprendi muita coisa, ali eu entrei para a obra, ali eu casei, ali eu consagrei o meu filho, e ali a gente tem, assim, pela misericórdia de Deus, aprendido muita coisa, né? Estamos aprendendo a cada dia mais. E eu digo para você, amigo, se você aí do outro lado é uma pessoa católica, como eu fui, e você não está feliz onde você está, não tenha medo, não tenha medo de ir buscar Jesus em outro lugar. Porque a gente não pode ficar numa igreja para agradar nem pai, nem mãe, nem filhos, nem irmãos, nem companheiros, nem namorados. A gente não tem que estar numa igreja para agradar ninguém. A gente tem que estar ali para agradar a Deus. Então, quando você encontra o seu lugar, você se sente feliz dentro dele. Deus fala com você fortemente, porque ali é o lugar que Ele escolheu para você. Então, eu vejo tantas pessoas infelizes dentro das suas igrejas, mas não posso sair porque a minha mãe, o meu pai, se eu sair, meu Deus, vai ser uma decepção para ele, para ela. Não, você tem que estar onde Deus quer que você esteja, não onde as pessoas querem que você esteja. E eu entendi isso, entendeu? Apesar da minha mãe nunca me obrigou a ser católica. Ela me orientava, ela me levou para a igreja, ela fez isso. Mas ela nunca me obrigou. Como a gente vive super bem. Ela é católica, eu sou evangélica, e a gente nem conversa de religião, a gente não conversa sobre religião.
Cada uma respeita a sua escolha, né? A minha escolha foi essa e a dela foi aquela. Então a gente se respeita. E muitas vezes eu vejo que não existe respeito. Muitos acham erradamente, eu vou falar com vocês agora, eu já escutei que infelizmente tem muitos católicos, não todos, claro que não, mas muitos católicos que eles acham que só o catolicismo é de Deus. Eu já escutei um absurdo de uma pessoa católica falando que os casamentos, que é uma coisa tão sagrada, que é a formação de uma família, que só o casamento católico que é válido. Os casamentos religiosos na igreja evangélica não são válidos. Que isso, gente? Uma pessoa para falar uma coisa dessa, essa pessoa com certeza é uma pessoa perturbada. Porque uma pessoa em sã consciência, ela jamais, independente dela ser católica ou ela ser evangélica, ela jamais vai falar uma tolice, uma burrice tão grande dessa. Que o casamento válido é só o casamento feito por um padre. Não, o casamento válido é aquele que é feito na presença de Deus e na presença dos homens, usado por um homem de Deus ali, que pode ser um pastor, pode ser um padre. Então, se você aí do outro lado, meu amigo, minha amiga, tem esse pensamento fanático, que só a sua igreja, a igreja católica é de Deus, que só vocês estão salvos, que só vocês, só a Santa Ceia, vamos falar da Santa Ceia, que a gente fala Santa Ceia, que é o suco de uva e o pão, vocês é a hóstia, né? Então, se vocês acham que Deus, a Santa Ceia, só está presente na Eucaristia, naquela hóstia que vocês comem, vocês estão errados. A Santa Ceia está também dentro daquele suco de uva e daquele pão que nós evangélicos participamos, que para a gente nós estamos bebendo e comendo do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E é realidade, porque foi assim que Jesus fez a Santa Ceia. Jesus não fez a Santa Ceia com uma hóstia. Jesus fez a Santa Ceia com vinho e com pão. Então vamos respeitar as pessoas que têm a fé diferente da nossa. É necessário o respeito. Eu tenho diversos parentes, colegas, amigos, conhecidos que são de religiões diferentes da minha. Eu não digo só católico, não. Tem pessoas que são espíritas, tem pessoas que têm outras religiões por aí. E eu respeito a todos, que para mim, eu não converso com a pessoa olhando uma placa de igreja no rosto dela. Eu converso com a pessoa olhando um ser humano, uma pessoa. Então, menos preconceito. Vamos nos amar mais, porque toda igreja, como a igreja evangélica, como a igreja católica, todas elas, como eu já falei antes e vou repetir, existem pessoas do bem, pessoas, homens e mulheres de Deus mesmo ali, fiéis, mas existe gente que não vale nada. Tem gente que não presta dentro de todas as igrejas. Lobos disfarçados de ovelha. Existe pastor lobo? Sim. Existe padre lobo? Sim. Existe membros católicos lobo? Sim. Existe membros evangélicos lobo? Sim. Então, não adianta a gente colocar a nossa esperança em placa de igreja. Porque se você, como eu já falei, vou repetir, se você colocar a tua fé, tua esperança na placa da sua igreja, sabe para onde você vai? Vou falar claramente, você vai para o inferno. Para o inferno. Porque Jesus não foi e nunca será religião. A religião é a pior coisa que pode existir. A religião faz as pessoas se matarem, faz as pessoas se odiarem, faz as pessoas roubarem, faz as pessoas se afastarem. Porque, não tem a fé igual a mim, então não serve. Sai daqui, não quero amizade com você. Você não presta porque você não é da mesma religião que eu. Religião, eu jamais quero ser uma pessoa religiosa. Que Deus me livre, me guarde de ser religiosa. Eu quero ser de Deus, sempre de Deus, mas religiosa, jamais. É isso aí, galera. Um beijo. Deus abençoe a todos e compartilhe muito, porque só Deus por nós. E Ele sendo por nós, nós temos tudo nessa vida. Então, mais amor, muito mais amor. E para
fora, dá um chute no preconceito religioso, porque Jesus, ele não está em busca de religião, ele está em busca de corações que o sirvam e o adorem em espírito e em verdade. Sejamos esses imitadores de Cristo, tá bom? Deus abençoe. Beijo.